A gente está aqui, então, na Casa do Povo, com a Fernanda Melchiona, que foi a vereadora mais votada aqui de Porto Alegre, e a gente quer aproveitar esse espaço, então, para fomentar mais a participação política das pessoas, né? E eu agradeço a Fernanda, porque ela foi super acessível, né, de abrir aqui o gabinete dela e abrir esse espaço para a gente poder fazer algumas perguntas para ela e poder entender melhor também o mandato que ela quer construir nos próximos 4 anos. Fernanda, com 14.630 eleitores e eleitoras, tu és a vereadora mais votada de Porto Alegre na última eleição, né? O que levou tantos porto-alegrenses a votarem em ti e o que implica em termos de responsabilidade de conquista ser a mulher mais votada de Porto Alegre? Primeiro, sejam sempre bem-vindos aqui, é um prazer recebê-los e conceder essa entrevista, esse bate-papo com vocês, Thiago, Jaque e Adail. Eu acho que essa votação tem duas análises importantes, né, sobre o contingente de votos, de eleitores. Primeiro, eu quero agradecer a cada um, né, desses porto-alegrenses que me dedicaram a sua confiança e o reconhecimento do nosso trabalho em tempos de tanto ceticismo com a política, né? E não é para menos, porque a situação política não anda muito fácil no Brasil. Então, eu acho que essa votação foi a expressão do reconhecimento de um trabalho, da luta que a gente já vem fazendo com as ocupações, com os estudantes, com os camelôs, com o povo que luta pelo direito à moradia, com as mulheres, com os LGBTs, com os negros e negras. Eu já estou terminando o segundo mandato, então eu acho que é um reconhecimento dessas lutas que nós já vínhamos fazendo, assim como o reconhecimento de uma tradição encabeçada pela Luciana Genro, uma esquerda que não se vendeu nem se rendeu, do Pedro Ruas, que foi meu colega 2 vezes aqui na Câmara e que havia sido o vereador mais votado em 2012, e que me conferiram também essa votação. Assim, claro, como tem um peso simbólico enorme, né, que numa conjuntura em que nós tivemos no segundo turno 2 candidatos de direita, representando o mesmo campo na política, e teremos um prefeito de direita, do PSDB, que a mais votada da Câmara tenha sido uma mulher feminista, uma mulher de esquerda, uma mulher socialista. Eu acho que pelo menos nos dá mais força, né? Nós ampliamos a bancada, crescemos em 50% com a entrada do Roberto Robaina e com a manutenção do mandato do Alex, que é meu colega e que faz um trabalho excepcional em relação à educação. Vai nos dar mais força, né, para resistir aos ataques que virão e que já começaram a ser anunciados, tipo a privatização da Carris, tipo medidas que vão justamente ao contrário do que nós precisamos, que é investir nos serviços públicos e garantir uma melhor qualidade para a população. Certo. E por falar em garantir melhor qualidade, no dia 21 de outubro, a vereadora comemorou pelo Twitter a aprovação da Câmara Municipal de um projeto que obriga o Uber a reservar uma cota de 20% da sua frota para mulheres. E a pergunta que eu te faço é: qual é o limite dessa relação entre Estado e a empresa privada? E qual é a importância do Estado intervir com essas políticas de cota, não só para mulheres, mas como a gente vê também que é o caso dos negros e dos índios também nas instituições de ensino? Eu acho que é bastante importante, assim, né? Porque quando a gente acha que tratar desiguais de maneira igual é o correto, a gente, na verdade, reproduz desigualdade. Nós vivemos uma sociedade extremamente machista, uma sociedade extremamente homofóbica, LGBTfóbica e racista, né? Isso tudo é consequência de uma estrutura de poder, de dominação, que sempre subjugou, né, as mulheres, os negros, os LGBTs, para poder superexplorar. Enfim, historicamente nós tivemos isso. E tem que se mudar e se buscar medidas, né, ações afirmativas no sentido de reverter esse quadro extremamente desigual. Te deu 2 exemplos. O primeiro da nossa emenda nos aplicativos, não é só o Uber, é o conjunto de aplicativos. E essa ideia surgiu pensando que poderia se pensar no direito ao trabalho das mulheres. Eu acho que é uma perspectiva válida, até porque até ontem nós sequer dirigíamos, né? Faz pouco tempo na história que as mulheres dirigem e ainda até ontem se ouvia que mulher no volante, perigo constante, coisas assim extremamente machistas, quando na verdade as mulheres são mais até cuidadosas quando estão ao volante. Mas nós não pensamos em relação ao direito ao trabalho, mas mais na questão do direito à usuária, né? Nós somos assediadas em todos esses espaços de socialização. Isso para dar para qualquer mulher um assédio que ela sofreu, todas elas vão ter um assédio. Todas. Algumas, lamentavelmente, já foram até estupradas, violentadas, etc. Mas, enfim, basta ser mulher para ser assediada. E isso acontece em tudo que é lugar, tá? No ônibus, no trabalho, no caminho para casa,
no táxi, no Uber, em todos os aplicativos. Eu tenho o maior respeito pela ampla maioria dos trabalhadores, sei que é uma minoria, mas nós queremos ter o direito de ser conduzidas por outra mulher. Eu gostaria de sair no final da festa e chamar um aplicativo e de ser conduzida por outra mulher, para a segurança da condutora, claro, teria que ser uma mulher previamente cadastrada, mas também por um direito de escolha nosso. Eu fiz o mesmo projeto com os táxis no ano passado e o Fortunati vetou parcialmente. Só vai valer para as próximas licitações, não vai valer para o total de condutores, o que é uma pena, porque se valesse nós passaríamos para 2.000 mulheres, né, condutoras de táxi, e acho que tem que se buscar isso em todas as esferas, todas, né, nos aplicativos de um modo geral, é possível. A emenda fala em progressividade, porque as mudanças não acontecem do dia para a noite, mas é necessário começar a ter programas de estímulo, sim, ter mais mulheres condutoras, até que a gente possa ter o direito de escolha. O ideal seria ter no próprio aplicativo a possibilidade de escolher outra mulher, mas isso não poderia legislar pela lei, né? Isso não teria como, né, escrever uma emenda dizendo, olha, o botão, vai ter um botão assim assado, mas eu acho que é o ideal. E acho que é o futuro. Acho que é o futuro, acho que as mulheres estão almejando isso numa sociedade. Hoje tem uma pesquisa que a cada hora 5 mulheres foram estupradas no ano passado no país. 5 mulheres, a cada hora. Saiu o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Isso que é o crime mais subnotificado, ou seja, que menos pessoas vão até a polícia prestar queixa. Porque tem uma cultura do estupro, uma cultura de culpabilizar a vítima. As mulheres muitas vezes são vítimas de pessoas do círculo doméstico familiar. Isso restringe, sim, né, a coragem dessas mulheres de denunciar os casos de abuso sofridos. Então, assim, a estatística é muito maior e já é uma estatística assustadora. Desses 80% são mulheres, porque tem crianças que são violentadas, pessoas com deficiência e também travestis e transexuais que não entram, né, infelizmente não tem ainda no campo de boletim de ocorrência, para que a gente possa também ter essa estatística para as travestis, as transexuais, né, permitindo também mostrar essa vertente, né, LGBTfóbica e bom, casos de crimes tão hediondos como é o crime de estupro. No caso da universidade é uma outra perspectiva, porque são instituições públicas, mas que é uma perspectiva fundamental. Eu estudei na URGS, eu fiz biblioteconomia, me formei em 2006, a ocupação de 2007 que garantiu a política de cotas, e toda vez que eu entro na universidade eu fico feliz que a universidade mudou, que tem mais negros e negras, que tem indígenas, que tem mais gente oriunda da escola pública, porque é evidente que numa sociedade desigual, quem tem menos recursos, quem estuda numa escola pública, não tem a mesma educação que alguém que fez os melhores colégios particulares, que fez natação, que fez inglês, que fez francês, que fez latim, que fez qualquer coisa no outro turno, né, em função da questão econômica dos pais. Então, é necessário tratar através de políticas públicas, né, dar essa possibilidade, essa igualdade de oportunidades, fazendo ações afirmativas para aqueles que são vítimas dessa estrutura extremamente desigual. E eu digo mais, eu acho que tem uma questão de reparação histórica. O Brasil, como vários outros países, foi responsável por um dos crimes mais bárbaros da humanidade, que foi a escravização. E os negros e negras nunca foram reparados. O país que foi o último a acabar com a escravidão acabou a escravidão e jogou essa população nos cortiços, nas periferias, nas favelas, sem trabalho, sem perspectiva. Nunca houve, né, uma reparação histórica mesmo, né, de medidas alternativas, um pedido de perdão necessário, mas que não é só na palavra, é também nessas políticas públicas para tentar reparar esses descendentes, as barbáries que foram promovidas no tempo da escravidão. Claro, nada vai reparar, né, os que morreram, os que sofreram, os que viam nem bicho nesses navios negreiros, né, desterrados das suas raízes e tal, mas pelo menos, né, apontar esse caminho de garantir essa reparação. Eu acho que é o mínimo, acho que caminhou, tem várias políticas de cotas, mas aí esse ano, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tentou mexer nas políticas de cotas, teve que ter uma ocupação maravilhosa do movimento negro, do movimento estudantil, para garantir que não houvesse esse retrocesso. Então, embora tenha sido uma conquista, é sempre importante estar acompanhando para que se desenvolva, para que não sofra retrocessos e para que a política se mantenha e continue sendo aprimorada no sentido de garantir essa reparação e no sentido de garantir direitos para os negros e negras e para a população indígena. Segundo o IBGE, as mulheres são 51% da população brasileira, mas nas câmaras municipais de todo o país as mulheres representam apenas 13% dos cargos de vereança. Segundo o portal G1, em 2016, 14.500 vereadoras não receberam nenhum voto, o que claramente mostra um movimento dos partidos políticos somente para cumprir uma cota mínima da presença feminina.
Em quais pautas atualmente na política as mulheres acabam sendo mais prejudicadas por essa falta de representatividade? Eu acho que muitas, né? Mas na verdade, como a gente falava, tem uma estrutura extremamente machista, patriarcal, que se reproduz também no acesso das mulheres à política. Primeiro, porque as mulheres ainda sofrem com o trabalho doméstico, com a tripla jornada de trabalho. Lamentavelmente, essa cultura também impõe a ideia de que o trabalho doméstico, o cuidar dos filhos, é uma tarefa basicamente feminina, e não uma tarefa coletiva, né? Compartilhada. Mas a gente ainda tem a questão da desigualdade salarial e tem o caciquismo na política, né? De partidos que veem as mulheres apenas para cumprir uma cota mínima, que se não existisse a tendência é que nós fosse menos ainda do que nós somos nos parlamentos. Então acho que é importante ter a política de cotas, mas ela é extremamente insuficiente, porque essa estrutura é uma estrutura de reproduzir desigualdade. Como eu disse, né, já estou há 8 anos aqui, a gente vai nos bairros, as mulheres são a maioria das lideranças nas associações, as mulheres estão na linha de frente na luta, se tu vai na escola, as meninas são lideranças no grêmio estudantil, estão ocupando escolas e lutando contra o PEC 241, agora 55 no Senado e tal. Então, existe essa participação política das mulheres, mas não com o peso que deveria nos espaços institucionais. Eu acho que tem 2 considerações que são necessárias, né? Primeiro, nós, do pessoal, a gente tem muito orgulho de ter uma política de cotas internas, que é uma cota de 50% para as mulheres nas direções estaduais e nacional do partido. Para nós isso é muito importante, né? Que haja uma política igualitária e permanente, no sentido de que as mulheres tenham a mesma participação que os homens nas instâncias de direção do partido. Nós temos muitas figuras públicas mulheres, aí o exemplo da Luciana, que nós falávamos antes, o meu exemplo, de várias de nós. E em segundo, o próprio resultado da eleição, se tu pega 2012, praticamente não alterou o número de mulheres nos parlamentos. A mudança foi 0, né, alguma coisa. Então não houve uma mudança significativa da participação das mulheres nos parlamentos. Mas no nosso caso, nós do PSOL ampliamos muito a nossa bancada feminina e feminista. Né? A Leila tem sido a mais votada em Porto Alegre, a Áurea foi a mais votada em Belo Horizonte, a Thalíria foi a mais votada em Niterói, nós tivemos a Sâmia Bonfim eleita em São Paulo, que é uma feminista convicta, a Marinor foi a mais votada em Belém do Pará, nós tivemos a eleição da Marielle com 44 mil votos no Rio de Janeiro, nós tivemos a eleição da Fernanda Miranda aqui em Pelotas, eleita vereadora, a primeira vereadora do PSOL é mulher, da Fernanda em Sorocaba, da Mariana Conte, em Campinas. Então, foi um aumento enorme das vereadoras mulheres, a boa parte delas, né, em algumas cidades a mais votada, e todas identificadas com o feminismo, sendo que nós tivemos muitas mulheres negras também eleitas, a Áurea é negra, a Marielle é negra, a Thalíria também. Então, é uma representatividade bastante importante, né, que para nós é fundamental. Até porque não adianta nós ampliarmos a participação de mulheres no parlamento se essas mulheres estiverem no parlamento para reproduzir uma política machista. Não basta ser mulher, é preciso estar do lado certo. Nós já tivemos casos de uma vereadora aqui que foi uma das signatárias da emenda que retirou o debate de gênero e sexualidade do Plano Municipal de Educação. Então não basta ser mulher, é preciso estar do lado certo, do lado das mulheres, do lado dos trabalhadores. Perfeito. E existe hoje na Câmara, então, algum projeto relativo aos direitos trabalhistas que busca diminuir essa disparidade que existe entre os gêneros? Aqui nós tivemos algumas iniciativas, tem uma emenda minha que coloca prioridade para as mulheres chefes de família Minha Casa Minha Vida de 0 a 3, tem projetos vinculados, né, à redução da violência contra a mulher, recursos gravados no orçamento para ampliar a política de assistência. Nós fizemos vistoria os espaços, né, de referência das mulheres vítimas da violência, quando eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos do ano passado. Então, na pauta municipal, a gente vai tratando de promover iniciativas que possam tratar no Parlamento Municipal e, ao mesmo tempo, ajudem a combater essa desigualdade. Até porque essa semana saiu uma pesquisa, né, que se seguir o andar da carruagem, que é muito lento, né, o andar, enfim, a passos de tartaruga dessa carruagem, demoraria 95 anos para acabar a disparidade de gênero entre homens e mulheres. Nós não vamos esperar 95 anos, nós vamos lutar para que seja o quanto antes possível. Uhum. Eu tinha uma pergunta sobre... Eu tinha uma pergunta relativa à segurança pública, bem específica, assim. A gente sabe que a Luciana ela era bem comprometida com essa pauta e ela trazia como uma principal pauta do projeto de mandato dela a atuação da Guarda Municipal bem próxima ao combate à violência contra a mulher, né? Então, bem próxima da comunidade, assim. E a gente sabe que as polícias não dão conta disso, então ela queria trazer a Guarda Municipal para esse meio.
Eu sei também da atuação do professor Alex, que ele é bem comprometido com a segurança. Então eu queria saber se tem algum projeto relativo à segurança, um comprometimento do partido, assim, para, sei lá, trazer a atuação das polícias, da Guarda Municipal no combate à violência contra a mulher. Sem dúvida, né? O programa que a Luciana elaborou na eleição municipal e que nós apresentamos é um programa que nós vamos estar tentando aqui na Câmara, né? Nós gostaríamos de estar na caneta para poder implementá-lo, de estar no passo para poder implementá-lo com a caneta, né? Poder mudar, né? Estar com a caneta na mão para poder fazer essas mudanças. Não estaremos, mas estaremos na Câmara e o programa que foi apresentado vai seguir sendo parte da nossa luta para que seja efetivado, né? Seja a questão do policiamento mais comunitário, seja a ideia de que a guarda possa estar mais presente dentro das comunidades, territorializada, garantindo equipamentos, infraestrutura para esses trabalhadores, mas ao mesmo tempo tendo uma política de prevenção, né, nas escolas, dentro das comunidades de Porto Alegre, para que a gente possa avançar num tema tão importante para a população, que é o tema da segurança pública, assim como uma discussão da questão de gênero, né, quando houve o ano passado um caso grave, um estupro que ocorreu um dia depois do Dia da Mulher, e que a moça vítima foi desrespeitada na delegacia, não teve seus direitos garantidos. Nós fizemos uma série de audiências aqui, foi aí que nasceu essa vistoria dos equipamentos, né, de referência às mulheres vítimas da violência, em que inclusive nós orientamos a ter um curso de formação com a Guarda para tratar de direitos humanos, direitos das mulheres, direitos LGBTs, em conjunto com os movimentos sociais e com a Secretaria de Segurança Pública do município. São temas que a gente vai seguir buscando e lutando para que, de fato, sejam implementados. Na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, há muita interferência da Igreja na atuação dos vereadores e vereadoras, que nem há em Brasília? Eu acho que tem que entender a atuação da Igreja é bastante ampla, né? Nós temos várias vertentes de fé e de religiosidade, né? Grupos que são mais progressistas, nós temos as católicas pelo direito de decidir, por exemplo, que tem uma opinião bastante concreta com relação à questão do aborto como um tema de segurança de saúde pública e não um tema de tabu, e são meninas católicas organizadas na Igreja Católica. Nós temos o povo de matriz africana que luta contra a discriminação religiosa. Nós temos várias vertentes da fé. E nessas também nós temos vertentes fundamentalistas, conservadoras, que tentam que não se avance em liberdades democráticas e em direitos civis. Nós tivemos um exemplo como, por exemplo, o Plano Municipal de Educação, que houve uma militância concreta, né, de algumas vertentes fundamentalistas para que se tirasse o gênero e sexualidade. E tivemos cartas e documentos de outros setores da igreja dizendo que queriam sim gênero e sexualidade na escola, que era ensinar para tolerância, etc, etc. E eu acho que isso é bastante importante reconhecer, né, esses movimentos progressistas que existem em várias religiões, para que a gente possa garantir, por um lado, um Estado que seja laico, mas que respeite a todas as opiniões, que respeite todas as crenças religiosas, e não o que tentam os grupos fundamentalistas, que é empurrar a sua fé, né, a sua visão de ver o mundo para o conjunto da sociedade. Isso não, isso é inaceitável. Né? Continuando essa temática da fé, e tu abordaste uma questão bem interessante, que é essa questão de que, e que eu gosto bastante de dizer que a religiosidade, em especial a fé cristã, ela não é um bloco monolítico, né? Existem os movimentos mais conservadores, existem os movimentos mais progressistas, só que a gente tem visto, talvez um pouco mais no cenário nacional, essa igreja que ela é mais conservadora, e um combate, talvez, não sei se essa é a palavra mais adequada, entre a igreja conservadora e os movimentos de esquerda, que em algumas situações acabam sendo determinantes, como foi o caso da derrota do Freixo no Rio de Janeiro, né? A gente viu uma movimentação dessa igreja conservadora muito forte, né, em relação ao Crivella. E a minha pergunta para ti é, não seria o caso da esquerda retomar a história que ela tem com um movimento progressista cristão, como a Teologia da Libertação e outros movimentos que tiveram como protagonistas aí Frei Beto, Leonardo Boff, entre outros? Acho que sim, acho que esses setores mais progressistas tiveram apoio do Freixo no Rio, né? Embora um setor mais conservador, ligado à igreja evangélica através do Crivella. Eu nem gosto de generalizar, mas de qualquer maneira ele era a expressão dessa visão, né,
conservadora e de impor a sua fé, desrespeita os católicos, desrespeita as mulheres, desrespeita a religião de matriz africana, como foi publicado no livro, né, que se descobriu que ele tinha escrito, desrespeita as outras formas de religiosidade, né, e ao mesmo tempo desrespeitando a luta aí das mulheres e dos LGBTs. Depois, por outro lado, a gente teve um movimento de padres com freixo, de evangélicos com freixo também, de pessoas de matriz africana, né, de pais de santo, de mães de santo com freixo, que de fato existiu, né, no Rio de Janeiro, e que foi bastante importante para que a gente chegasse no segundo turno com esses 40%. Há muitos anos que eu não vi o que eu vi no Rio de Janeiro, esse movimento espontâneo da cidadania que teve, setores da igreja que tu falavas e outras religiões. Então, eu acho que é fundamental, né, ter esse reencontro. Acho que a teologia da libertação cumpriu um papel fundamental dentro da Igreja Católica e dentro da construção de uma nova esquerda brasileira que é necessário, mais uma vez na história, ser reconstruído, evitando e combatendo os erros do passado. Considerando que nós, enquanto coletivo, e a tua atuação aqui, temos pautas semelhantes, onde e como que a gente pode ajudar, te auxiliar na Câmara na prática? Olha, de várias maneiras. Primeiro, estou à disposição aí de novas bandeiras e pautas que vocês possam trazer para o nosso mandato, lutas que a gente possa estar junto no próximo período. Nós temos um mandato bastante atuante, né? Eu tenho o costume de fazer prestação de contas do mandato, panfletário, vou nas comunidades. E temos também um Conselho Social e Político, que foi uma estrutura horizontal que nós criamos aí nesse processo, em que grupos de várias lutas diferentes, militantes do partido, militantes que não são do partido, né, ativistas se encontram, né, para discutir política, para discutir as bandeiras, para discutir as linhas gerais. Nós fizemos toda a construção na campanha de uma maneira diferente. Por isso também eu fiquei muito orgulhosa com a nossa votação, porque não foi uma votação em mim, foi uma votação em nós, que pensamos a política de uma forma diferente. Nós não pagamos militantes, nós não, enfim, colocamos, né, essa política tradicional como uma forma de fazer política, né? Não tem uma estrutura que é uma estrutura do peso do poder econômico e a nossa campanha é justamente ao contrário, é uma campanha de movimento, é uma campanha da cidadania, é uma campanha dos ativistas, é uma campanha plural. E ver que uma campanha assim, plural e militante, pôde ser vitoriosa antes de várias outras que usaram toda uma máquina para se eleger, me deixou muito orgulhosa e mostra que sim, essas unidades, essas pautas em comum, essas lutas, né, que nós vamos construindo juntos ao longo da caminhada, elas podem sim ser vitoriosas, né? Então, quero que vocês estejam sempre convidados para participar do Conselho Social e Político, convidados a participar das lutas conosco e pensando maneiras que a gente possa estar atuando mais próximos no próximo período, porque serão tempos de resistência, tempos de muitos ataques aos direitos dos trabalhadores, tempos de retirada de direitos, tempos de medidas que cortam drasticamente os recursos públicos na saúde, na educação, na assistência, como é a PEC 241 e agora a 55, né, mudou o nome, para a tramitação do Senado. Tempos de defender, né, o público e defender os serviços públicos para a população. E se a gente ficar cada um no seu coletivo, nós vamos estar mais fraquinhos. Se a gente puder juntar os coletivos sem perder as diferenças, as nuances, as matizes, porque a unidade não prescinde, não tira a pluralidade, ao contrário, a unidade nos torna mais fortes e ao mesmo tempo mais plurais, então que a gente possa estar mais junto. Que bom. Fernanda, eu queria agradecer muito que a tua disposição de nos receber aqui no teu gabinete, te agradecer o quão fácil foi o acesso a ti, isso daí diz muito a respeito do mandato que tu queres fazer aqui na Câmara, né? Esse mandato mais próximo da população, mais acessível, ainda mais agora que um dos nossos propósitos com esse vídeo é justamente fomentar a participação política, né? Então, ter candidatos assim, que são acessíveis e que estão dispostos a dialogar, é muito importante. Te agradeço demais. Prazer é nada. A gente vai colocar na descrição do vídeo os meios de contato e as maneiras que vocês podem acompanhar o mandato da Fernanda. Vai estar na descrição do vídeo. Tá? Obrigado. Entre em contato, gente. Obrigado. Valeu.